tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, só a ti, Jesus, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as somente a ti, A próxima música que a gente vai cantar se chama A Alegria. E faz tempo que a gente não canta aqui, né? Eu acho, e eu tenho muitas memórias de cantar essa música do Bebig. Mas o que me atrai dessa música é a simplicidade com que ela declara as verdades, né? Ela fala, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. E ela também fala, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Então, tudo isso nos é garantido por causa de Jesus, né? E essa música, ela é descomplicada, assim como o Evangelho, então que a gente possa declarar essas verdades com alegria. Amém.
No começo da pandemia, a gente passou por uma perda, né? E como família a gente cantou esse próximo louvor que a gente vai cantar agora. E eu lembro que na época foi muito difícil essas palavras saírem da minha boca, mas eu vejo hoje como foi poderoso, né? Você tá de frente com o sofrimento e mesmo assim ainda declarar que grande é o Senhor, né? E coisas ruins estão acontecendo, coisas ruins vão acontecer ainda, mas eu queria te encorajar agora durante essa música a levantar a cabeça mesmo de frente às dificuldades e declarar que grande é o Senhor e que nós temos a vitória, né? Não por orgulho, não por insensibilidade, mas por confiança mesmo, né? Que o nosso Deus é maior que qualquer doença, qualquer dificuldade, desafio. Então, que a gente possa declarar agora que grande é o Senhor. Oh
Queria que a gente pudesse abrir o texto de Mateus, capítulo 5, 38 ao 40. Isso. Tá bom. Vamos ter um tempo de leitura. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereçam-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, desde que ele também acabe, que leve também a cabo. Vamos orar? Senhor amado Deus, nós te agradecemos pelo tempo de louvor que tivemos. Privilégio poder, Senhor, poder servi-lo e poder te louvar e te adorar como igreja, Senhor, que realmente possa ser um momento que o Senhor se agrade dos nossos louvores. E, Pai, pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, ministrando os nossos corações, falando, Senhor, diretamente, e que realmente possa tocar, Senhor, a cada um através da Tua mensagem, Senhor. Te agradecemos por esse tempo e oramos, Senhor, no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, eu vou seguir o tema do pastor Takashi, sobre o Sermão da Montanha, que tem várias mensagens, e eu estou continuando a série do pastor Takashi. O tema seguinte, como vocês puderam ver, é sobre a vingança, E esse tema é um tema muito delicado, um tema que precisa da nossa atenção, para a gente poder ter ciência de como nós costumamos levar isso de uma forma muito natural, e a gente acaba meio que passando despercebido a gravidade do tema, tá bom? Bom, para começar, temas sobre vingança é algo que é muito comum no cinema, Eles são bem interessantes. Eu acho que vocês devem assistir um monte de filme com esse teor sobre vingança. E você sabe que filmes sobre com esse assunto, eles realmente fazem a gente chamar a nossa atenção, porque quando você olha para a história do protagonista, quando ele sofre alguma perda grave, alguma coisa, você se coloca no lugar dele e você tem, você consegue sentir empatia do seu sofrimento, Então você se coloca no lugar da vítima. E os filmes de Hollywood, mas não só de Hollywood, mas muitos filmes que têm essa temática, eles realmente atraem o nosso coração para o protagonista e falam assim: poxa, que legal, agora ele vai vingar e vai ter um final feliz, não é assim? Então tem muito filme assim que realmente eu gosto muito de filme, e quando fala tema assim, eu estou assistindo, claro.
Isso aí é só entre a gente, ainda bem que não está transmitindo ao vivo. Mas você sabe que isso atrai, né? Então, quando fala sobre vingança, você quer lá assistir os filmes, né? Então, porque tem uma mensagem que realmente atrai o nosso coração. Bom, só que quando a gente fala sobre o nosso dia a dia, né? A gente meio que passa despercebido sobre as questões que a gente leva com certa naturalidade, né? Aquele tipo comportamento vingativo, né? Que é algo muito natural, e é mais natural do que você imagina, né? Nas pequenas ações. A gente acha assim, vingança, né? Algo assim, parece muito pesado, mas a gente acaba muitas vezes relevando coisas pequenas do nosso dia a dia, né? As nossas ações, né? E o mundo, ele tem adotado esse hábito, né? Como uma certa naturalidade, né? Um hábito vingativo, né? Como normativo, né? Porque as pessoas levam tudo bem, coisas pequenas, não tem problema, né? E é natural. E aí a ficção das novelas, né? Porque novela geralmente tem muita história de vingança e todo mundo torce, né? E fica aquele negócio. E aí, obviamente, ele exporta para a questão cultural, para o comportamento das pessoas, mas também eles usam isso. Então é meio que retroalimentado, tanto da ação do povo quanto o entretenimento traz como histórias assim sobre vingança, né? Então é meio que natural, as pessoas meio que não veem com certa seriedade nisso, né? Acha que é um entretenimento e acha que é normal o comportamento vingativo. Bom, assim, também a gente leva em consideração que conflito entre nações, né, de vários povos, ele tem históricos de vingança, né? Conflitos de guerra entre nações, ele tem muitas vezes a origem uma ideia de que, assim, poxa, eu vou revidar, então as nações eles começam a entrar em conflito, porque quando vai ver, você vai pesquisar certas histórias, você vai ver que lá atrás, lá no passado, teve algumas rusgas que gerou tal problemas, né, entre nações. Então, isso é algo que você vai vendo que vai se alimentando, né? Então, cometeu um erro lá no passado, e aí vai tendo revés, e aí os povos entram em conflito, e quando você vai ver, você já não sabe mais onde é a origem do problema, porque, né, aconteceu lá atrás e ninguém quer saber de perdoar nada, todo mundo quer sempre a cobrança na ideia do olho por olho, né, dente por dente. Bom, se Jesus ele usou argumentos complexos para não retribuir, né, o mal com o mal, então imagina nessas questões mais simples, né, como uma simples resposta atravessada, por exemplo, né? Uma roupa largada lá no sofá, né, já é motivo para você já detonar a pessoa, ou uma simples atitude egoísta. E aí, imagine você ficar usando esse artifício, né, desse revanchismo, para tudo que a pessoa comete contra você, e aí você vai simplesmente deixar de viver, né? Porque se a sua vida é baseada nisso, né, no revés, de ficar descontando, buscando, né, sempre uma birra ali, e você já vai querer revidar no mesmo troco pior, aí a vida se torna um inferno, né? Então, quando eu estou trazendo temas assim em relação ao cotidiano, porque geralmente a gente tende a meio que colocar a vingança num patamar muito acima, né? Do tipo, nossa, ele assassinou um ente, uma família, alguém da família, ele traiu, ele isso. A gente começa a pensar que a vingança só serve para essas situações, mas muitas vezes a gente deixa passar as coisas do dia a dia, que você não sabe que aquilo é um comportamento assim, de revés, assim, toda hora fica retrucando, toda hora vai querer humilhar a pessoa, toda hora vai querer esculachar, e ficar armando situações para meio que jogar na cara, né? Isso também é uma vingança, é uma birra, né?
Bom, a gente compreender um pouco, né, as questões em relação à lei, né, por que Jesus trouxe essa questão do olho por olho, dente por dente. A gente tem que voltar lá no Antigo Testamento, quando se instituiu a lei mosaica, né? A partir do momento em que estavam lá no deserto, então eles passaram pela libertação da escravidão pelos egípcios, e aí foi necessário instituir leis que trouxessem uma ordem social. Então imagina um povo escravo, eles ficaram presos durante muito tempo fazendo as mesmas coisas, e eles começam a perder a sua história, a sua religião, a sua cultura vai ficando para trás, e aí eles ficam só trabalhando, né, de uma forma, de maneira escrava, e aí ele começa a ver que o povo, ele não tem mais alguma coisa em se firmar, ele não tem valores, né? É um povo escravo, ele não sabe o que fazer. E aí, quando eles são libertos, eles vão pro deserto, né? E aí você vê que é um povo totalmente perdido. Fala assim, bom, a gente saiu, e agora? O que a gente faz? Né? Imagina para 2 milhões de pessoas, né? Sai lá, né, do trabalho escravo e bota lá no deserto. Eles começam a... Vai ter que aprender o convívio social, vai ter que aprender a se colocar, né, em certa organização. E aí, as leis mosaicas, elas traziam a imparcialidade. Então, você está no meio do conflito, Deus mandou as leis porque o povo ele vai ter que começar a aprender tudo e conviver como uma sociedade, uma grande nação, né? E aí, obviamente, as leis eles tinham esse papel. Vai trazer essa equidade, a imparcialidade, né? A organização social, estruturar eles como funciona. Se você cometeu certos crimes, o que a outra pessoa que cometeu o crime, o que ele tem que fazer, né? As leis, eles tinham como função trazer essa consciência de que a infração, né, traria uma retribuição na mesma proporção. Então, se ele comete alguma coisa, assim, olha, você está sujeito a isso, você sabe que a lei é assim, você vai pagar o mesmo preço, né? E aí, quando a gente acompanha a história, né, desde o Antigo Testamento até esse período do Novo Testamento, essa cultura ela já tinha sido absorvida por eles, né? E dentro dessa percepção do povo, eles compreendiam que era do seu direito sempre agir com o princípio da equidade, porque é justo. Se você cometeu uma infração contra mim, então você vai ter que dar na mesma moeda. Isso é justo, né? Porque, obviamente, eles precisavam dessa questão do temor pela lei, né? Entender, falar assim, olha, se você fizer isso, você vai ter as consequências do seu crime, né? Então eles entendiam isso aí já era da cultura, era inerente, né? Mas chega um momento em que as pessoas elas começam a usar isso como um princípio prático, né, do dia a dia. Então ele vai fazendo uso do princípio da lei como regra do troco na mesma moeda. Então é meio que automatizado. Você fez, então eu tenho direito a te dar o revés, né? Você tem que reclamar porque isso é da lei, né? E você vai ter que pagar o preço, né? Tem que ser justo, né? Se você matou meu bicho lá, eu vou matar teu bicho, né? Então é assim que funciona. Você arrancou um olho, eu vou arrancar o teu olho, né? Então é algo assim muito na lata, muito preto e branco, assim, tipo, muito bem definido, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, elas portam isso, elas agem com esse comportamento, mas, obviamente, isso é natural, né? Porque é justo, perante a lei é justo, né? E a gente precisa compreender o que Jesus ele traz. Ele começa com a exemplificação do olho por olho, dente por dente, né? E aí Jesus mesmo fala assim, mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, né? Então é meio claro, assim, está trocando uma coisa da mesma forma, de uma maneira justa, igual, né? E aí Jesus ele vai meio que desconstruir essa ideia, né? E aí ele usa o exemplo da túnica, né? O que é a túnica? Bom,
sei se dá para ler aí, a túnica ela é uma roupa interior, usada usada para o serviço, em especial o trabalho braçal. Usar em situação pública seria considerado desonroso e inapropriado, comparado à nudez. Poderia ser demandado em processo judicial como indenização ou ressarcimento. Então, imagina uma pessoa que está fazendo a obra e ele está trabalhando sem camisa, está suando, então é normal naquele ambiente. Mas se um cara desse vai com uma roupa de trabalho assim, e depois entra no escritório, não tem nada a ver. Então é a mesma situação. Era meio que escandaloso você ver uma pessoa só com a túnica, né? E era um trabalhador normal. E a capa era a roupa exterior, usada para cobertura da roupa interior, que é a túnica, usada para transitar em público e para proteção do frio. Valor moral intrínseco, porque era considerado uma pessoa honrada porque tinha suas vestes, e era uma maneira de se proteger do frio. Não poderia ser demandada judicialmente, nem sequer como penhor permanente. Então, para a gente entender o valor disso, porque Jesus ele menciona sobre essa questão, fala assim, olha, se alguém processar e tirar a túnica, porque a única coisa que você tem no corpo vai te deixar nu, então leva a capa também. Então isso, Jesus ele está sendo muito enfático de falar, você não vai ficar aí, ele tá meio que desarmando as pessoas a compreenderem o papel deles como servos de Deus, e é isso que você vai perceber na ação de Jesus depois em seu sacrifício, Bom, como exemplo, em Gênesis 37, 3, 4, diz assim, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então, só para você ter ideia da importância da túnica, aqui mostra o exemplo de Israel, como ele tratava o seu filho José como um especial, ele fez uma túnica especial, uma túnica longa, para você ter uma ideia de que a túnica tinha um valor sim, em relação à pessoa, em relação ao seu status, em relação à pessoa que ele era. Então havia sim um significado muito especial. E esse outro exemplo, em Êxodo 22, 26 a 27, diz assim, se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Então aqui, o exemplo da capa era justamente a proteção dele, é o que ele tinha, não era só a roupa, era proteger-se contra o frio. Imagina você entregar até o que te protege, Então é tudo, É tudo, é você ficar desnudado e você ficar sem aquilo para se proteger. Então tem essa ideia por trás do que Jesus ele falou aqui. Se alguém processá-lo, tira-lhe a túnica e deixe também a capa, Porque ele está falando assim, vá se despir de você mesmo, dos seus egos, e de tudo que você se apega, Porque eu quero que você realmente se entregue, assim, se deu a sua face, ofereça-lhe também a outra, Então, é um jeito de desarmar e o povo, ele deve, obviamente, fica chocado com isso, porque até então, era a ideia do olho por olho, dente por dente. Você tem que respeitar as leis, Você tem que buscar seus direitos. E as pessoas, obviamente, quando você fala que você tem direitos, ele vai atrás, obviamente, E Jesus, ele leva para o seu povo refletir essas distorções de caráter, perante o Senhor, sobre o que era um comportamento aceitável, no conceito do povo. Porque o povo agia dessa forma, assim, se essa pessoa fizer, eu tenho o direito de pedir, aquilo que é meu de direito, eu quero retribuir com do mesmo peso que ele cometeu contra mim, porque eu sou a vítima e ele vai ter que pagar
por tudo que ele fez, né? Porque esse é o pensamento padrão, e eu tenho certeza que você deve pensar assim também, né? Assim também como eu. Se a gente se vê lesado por alguém, você vai querer também, né? Isso faz parte, você vê como justo, né? E Jesus, ele tratava sobre essas questões distorcidas nesse âmbito relacional, né, do povo de Israel, e até chegando no nível social, porque, claro, que se você age assim, ele vai atingir o nível social, como que as pessoas agem umas com as outras. Esse comportamento belicoso, né, ele estava entranhado na cultura do povo de Israel, e é normal, porque eles estavam debaixo da velha aliança. Então, para eles, isso era justo. E se você for olhar para a lógica da lei, você fala assim, poxa, de fato, isso aqui é igual, isso aqui, digamos assim, vai trazer uma ordem social. E se você for olhar em questões de justiça, realmente tem tudo a ver, né? E assim, o pastor Takashi ele tinha levantado essa questão do tema do divórcio, né, na semana passada, e isso tem muito a ver com o tema, né, porque tanto que a gente está fazendo sequencial, e você vê que Jesus ele menciona a questão da vingança logo no tema depois do divórcio. Então, ele está falando sobre questões que realmente ligam umas com as outras, né. Então, o professor Takashi levantou a questão da ideia do divórcio, né, por pequenas coisas, né, que os maridos naquela época, qualquer motivo era motivo de divórcio, né, mas no fundo tinha esse elemento vingativo, assim, se a esposa cometeu qualquer erro, sei lá, queimou a comida, se for motivo para divórcio, né, pelo amor, né, não faz sentido nenhum. Mas o pessoal, ele estava com esse coração duro. Eles não estavam, eles estavam tratando de uma forma assim, com muito menosprezo, com muita, se vendo no direito de tomar certas atitudes, né? E isso, obviamente, vai causar problema. Agora, as pessoas, elas já estavam acostumadas com aquilo, e ela justificava as leis, o procedimento das leis dessa forma. Falou assim, não, ela errou comigo, é olho por olho, dente por dente, vai ter que pagar na mesma moeda, né? Mas obviamente isso também não é uma mesma moeda, isso é um peso muito diferente. Mas as pessoas, todas as vezes que você é ferido, né, dessa maneira, qual que é a sua reação? Quando você vai reagir, você quer a punição para o próximo, mas, para falar a verdade, nunca é igual. Você sempre vai querer arrancar. Se ele arrancou um olho, você vai arrancar dois, né? Se você, sei lá, cometeu algum tipo de erro com o outro, você vai retribuir no dobro, sempre assim, porque nunca é suficiente, né? Então, a vingança ela não consegue, né, nunca suprir, né, o tamanho, né, do prejuízo. Bom, e a gente evidencia o coração duro do povo, enquanto ele estava distante da vontade de Deus, né? E realmente o povo, ele é baseado na lei, mas ele estava muito distante do Senhor. Eles enxergavam, por exemplo, o Império Romano como tiranos, né? Então eles viam esse confronto com o Império Romano, né? Obviamente eles eram opressores, mas eles também não reconheciam o quanto eles eram tiranos com os próprios do seu povo, né? Então cada classe, obviamente, as pessoas eles vão ter esse hábito de achar que tem um direito sobre o outro. É só ver, né, no sermão passado, quando a gente olha assim, os próprios judeus eles oprimiam outros povos que não pertenciam às mesmas classes. Então era algo assim meio do tipo, todo mundo estava com o coração duro, todo mundo queria seguir a lei, e é tudo desse jeito, olho por olho, dente por dente. Eu trato você de uma forma dura, mais justa, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então o próprio povo ele sofria as consequências, mas eles não reconheciam o quanto eles eram desiguais nesse sentido, né? E quanto eles oprimiam o seu próprio povo. E esse comportamento vingativo, né, é algo muito real e é muito próximo a nós, né? Porque isso é um hábito. Se a gente aceitar, todo mundo está vivendo assim, na verdade, né? Só você fazer uma breve pesquisa como o nosso mundo vê nos noticiários, e a gente aceita, natural isso,
né? Parece muito natural. As pessoas, muitas vezes, elas não reconhecem esse comportamento vingativo, né? Isso é um grande problema, porque até os crentes, eles têm ido também nessa direção, né? Acha que é tudo bem, né, esse comportamento. Então, tudo parece se tornar justificável, né, em nome da justiça. Essa é a questão. Bom, o que está por trás disso tudo? Primeiro, o ego, ele precisa ser protegido, né? Quando a gente está falando sobre essa questão de vingança, né, a gente se vê na necessidade de proteger o ego, né, se proteger, né? Então, nesse contexto, você vai justificar o revide. Por quê? Assim, fulano me ofendeu, fulano me xingou de tal coisa, ciclano me falou que eu era isso, etc., né? Então ele vai lá e revida. Por quê? Porque fere o que tem dentro da gente, o nosso ser, o nosso ego, né? Então você vai querer retribuir na mesma moeda, né? E quando acontece isso, sempre vai ter justificativa de falar assim que não, eu preciso revidar, é direito meu. Você vai querer revidar a todo custo, né? Porque aquilo, o ego está ferido, né? Bom, também a gente precisa entender que o revanchismo, ele também é um combustível. Tem uma série da Netflix que chama A Era dos Samurais, né, que é muito interessante ver como é que o povo japonês ele lidava com os conflitos entre clãs, né, as famílias, né? Geralmente tinha muita questão de vingança no meio, obviamente tinha poder, mas geralmente eram pessoas indo atrás do poder, mas sempre tinha questões sobre vingança, derramamento de sangue, fulano matou parente de não sei o que, e aí vira aquela bola de neve que você já não sabe a origem do problema. No Japão, durante muitos anos, ele foi unificado com imperadores tiranos. Por quê? Porque eles viviam nisso, eles viviam num mundo assim, da retribuição, né, de poder, fazia parte, né? E é muito interessante como, quando a gente vê esses personagens desse seriado, você vai ver que todos eles tornam o convívio impossível, né? Porque era movido à vingança, né? Só pensava nisso, né? A retribuição. E assim, todos eles tiveram uma vida bem miserável, no sentido sem felicidade. Eles eram poderosos, eram ricos, mas ou morreram de doença, mas eram realmente miseráveis no sentido vida, né? Naquilo que significava, né? Porque eles, obviamente, viviam para combater, para ganhar o poder, mas, obviamente, vingança era uma coisa que estava em todas as gerações ali. E era um ambiente de guerra constante, sabe? Aquele ambiente todo armado. Você duvida de todo mundo, porque todo mundo é mal intencionado ali, né? E esse ambiente de guerra, ele não saía, ele era entranhado, né? Nessa série, quando a gente olha assim, as famílias, né? Eles viviam sempre sob desconfiança, né? A qualquer momento, qualquer um podia trair ali, né? Por causa de vingança. E era uma vida assim que parece cercada por inimigos, né? Como eu falei, prontos para se insurgirem ou ameaçar. Então, a pessoa com esse comportamento vingativo, ele tem essa ideia de que todo mundo é assim e que todo mundo vai, né? Uma hora vai se insurgir e vai ser uma ameaça para você. E é uma vida solitária, né? Uma vida solitária. Esse seriado mostra muito isso. Como o poder traz essa questão da solidão, né, entre os líderes, entre esses imperadores. Todos esses governantes, assim, eles foram bem solitários na vida. E isso, na verdade, ele reflete um pouco da vida cheia de conflitos, cheia de revanchismo, cheio de revés. Quando você vive num relacionamento, por exemplo, onde só tem guerra, onde você vê o seu parceiro sob desconfiança, né? Ou a família, ou as pessoas do seu trabalho, geralmente é uma vida muito com esse princípio, né? Esse sentimento.
E isso leva, né, a gente se colocar como senhor do outro, né, como se eu tivesse autoridade acima do outro, né, usa o critério da vingança como disciplina, né. Alguém precisa lhe dar-lhe uma lição, e eu tenho remédio, assim que as pessoas pensam, necessário para essa pessoa, vai ser bom para ele. Então muitas vezes a vingança é justificada, né? Porque ela acha que aquilo vai disciplinar, vai ensinar alguma coisa à pessoa, né? A gente pensa assim. E o ofensor, ele precisa se sentir, ele precisa sentir o que eu senti. Não é assim? Quando você recebe uma ofensa, o que você espera da pessoa? Você quer que ele sinta o que eu senti, né? A ofensa que eu senti, tomar o prejuízo que eu tomei, né? Geralmente é esse o papel, essa ideia sobre a vingança, né? Você fazer com que a pessoa que te deu prejuízo sinta da mesma forma, da mesma moeda que você. E a origem do problema, ela tem muito a ver com isso. Viver como se Deus não existisse, né? Não há o temor a Deus, porque quando a gente fala sobre justiça divina, né? Quando a gente fala assim, a gente entregou para Deus, né? Isso não é fácil, hein? Isso não é fácil. Você vai perceber que a origem do problema, muitas vezes, quando você imagina que vai fazer o mal, porque a pessoa te fez o mal, Deus não está lá, não está nessa decisão, né? E isso é um problema, né? Porque viver como se Deus não existisse traz um problema muito grande. Você sempre vai se colocar superior ao outro, né? Que você não tem essa questão da justiça divina como temor, né? Que você pode tudo porque você se acha no direito. Olha sempre para o próximo, né? Como eu falei, como uma ameaça, né? Então esse é um dos problemas. Você olhar sempre os outros como adversários, né? Muitas pessoas veem seu cônjuge como adversários, pessoas do trabalho também como adversários, inimigos, né? E obviamente não tem paz, né? Isso significa que a pessoa mesmo, ele não tem a paz de Cristo, né? Porque se isso move a vida dele, se a vingança é que realmente é o motor da sua vida, então pode ter certeza que é muito parecido com a vida que os samurais tinham no passado. Era uma vida cheia de guerra e conflito, né? E o coração, ele se alimenta desse sentimento, né? Porque isso vira um certo motor da vida, né? É o que move, né, as coisas da vida dessa pessoa. E acho que eu não preciso nem falar que a vingança é algo universal, né? Porque ela não depende assim, são nações específicas. Não, vingança é algo que existe a todas as nações e é intrínseco ao ser humano, né? Somos pecadores, sempre achamos que podemos cobrar a justiça, fazer a justiça com as próprias mãos, né? E assim, trazendo o comportamento vingativo, né? Ele é menosprezado, porque a gente vincula, como eu falei no começo, a vingança como algo de grandes proporções, né? Como o assassinato, como o adultério, como outra coisa, qualquer tipo de outro prejuízo. Então, é sempre importante colocar isso sob perspectiva. Não considerem a vingança só nesses grandes eventos, só nesses grandes acontecimentos. Não, a vingança, ele fica rodeando o seu comportamento diário, né? Ele está rondando ali, porque se você tem esse comportamento, então saiba que você precisa tomar muito cuidado com o seu dia a dia, né? E o Sermão da Montanha, primeiramente, ele desconstrói essa percepção dos seus ouvintes, né? Então, Jesus, quando ele estava explicando para o povo, ele estava dando realmente um entendimento, uma ideia nova sobre aquilo que era o Evangelho, né?
E aí, por exemplo, os bem-aventurados os pobres em espírito, né? Você, poxa, ele está fazendo o contrário. Quem é pobre, né, é o bem-aventurado. Pobre em espírito, não tinha que ser rico, né, espiritualmente, mas o pastor Takashi ele falou da outra vez, né, que o que Jesus ele coloca aqui é porque ele está trazendo uma percepção nova que todo mundo achava que estava tudo certo, mas você, espera aí, não é bem assim. Então, Jesus ensina, né, ensina que eles tinham uma percepção equivocada da vida deles, né? E por exemplo, os que achavam merecedores da salvação, eles não estavam garantidos, né? Essa é a ideia. Aqueles que se viam como covardes eram exaltados, sendo chamados filhos de Deus, né? Aqueles que não se sentiam aptos estavam mais perto do reino do que aqueles que se sentiam dignos, né? Essa é a ideia. O mesmo princípio ele servia em relação à vingança. O povo ele foi confrontado com a percepção de que eles tinham sobressalto, porque eles se achavam, não, eu faço tudo certo, eu sigo dentro das leis, eu estou dentro, então por isso eu sou digno, né? E aí não era bem assim. Jesus vai lá e confronta, fala assim, olha, ele está desconstruindo tudo aquilo que eles foram moldados através das leis, e como eles distorceram também as leis, né? Bom, o que a gente precisa compreender que o modo como a gente reage às ofensas ou danos, né, é muito difícil de serem retribuídas na mesma proporção, como eu falei, né? A injustiça, né, que comete contra nós, por que acontece? Porque envolve emoções, né? E quando você é envolvido emocionalmente, é difícil você ter ter uma decisão racional, justa, né? Que seja com igualdade, né? Sem abusos, né? Porque você vai estar emocionalmente abalado. E isso é necessário porque você precisa estar ciente de que isso é o primeiro passo, né? Precisa ter cuidado com o coração duro, né? Para a gente não viver dessa forma fechado, né? Nessa ideia de que, poxa, eu sou justo, eu estou fazendo o que é certo, né? E você não pode ser assim, com esse coração duro. Não viva como se não houvesse Deus, como a gente falou, né? Você tem que entender que toda a sua vida integral pertence a Deus. Nas suas decisões, nesses momentos onde você se sente lesado, você sempre tem que compreender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E você não pode tomar a decisão achando que, qualquer decisão achando que Deus ele não tem o controle sobre isso, né? Não trate essa vingança da forma leviana, no sentido de julgar de forma rasa, né? É algo comum que as pessoas agirem dessa forma quase que natural, retribuindo o mal com o mal, né? Nas pequenas situações do cotidiano, no seu relacionamento com o seu cônjuge, no relacionamento com os filhos, no trabalho, né? Sempre a ideia de que se a pessoa fez isso, eu vou tramar alguma coisa, né? Não, obviamente que não é tão descarado assim, mas dentro do coração fica alarmando, né? Mas fica meio que, armando um revide, né? Eu vou dar para ele aprender, vou fazer isso para ele aprender, né? E isso, às vezes, a gente ignora. Então, comece renunciando ao comportamento vingativo, aquelas pequenas, né, do dia a dia, as respostas atravessadas, seu cônjuge, né? Se ele comete um erro, não retribua com outro erro. Muitas vezes questionamos a vingança, né, nas coisas mais assim extremas da vida, mas a gente pode começar com as pequenas, porque a gente acha assim que quando a gente vai falar sobre o assunto, todas as vezes a pessoa coloca um crime hediondo como exemplo, né? E óbvio que isso vai ser realmente difícil de controlar, porque se alguém comete um crime como esse, você olhar para a pessoa que se sentiu lesada, é difícil julgá-la, porque é um sentimento do ser humano,
ela né, recebeu uma notícia trágica, por exemplo, um assassinato do filho, né? E aí, como você vai justificar isso? Mas muitas vezes a gente está se baseando nessas questões, nas coisas mais radicais da vida, e a gente ignora as pequenas vinganças do dia a dia, né? Os pequenos reveses. E isso a gente precisa. Se você não vai resolver os grandes problemas, então começa dentro de casa, resolvendo os pequenos, né? Então, isso já é um grande começo, porque você vai reconhecer que há, sim, problemas no nosso coração, que vai fazer com que você sempre tenha vontade de revidar, né? Bom, em Salmos 94, 1-8, esqueci de colocar aí, mas ele diz assim: o Senhor Deus vingador intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram teu povo, Senhor. Oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos, e ainda dizem: o Senhor não nos vê. O Deus de Jacó nada percebe. Insensatos, procurem entender, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Bom, isso aqui faz parte de uns salmos imprecatórios, né? Ele é quando pedem por punição dos ímpios, né? Porque às vezes você faz aquela oração meio amaldiçoando as pessoas, já deve ter visto isso, aquelas orações imprecatórias. E assim, existe, está lá na Bíblia, salmos, né? E orações com esse princípio, mas sempre lembrando que salmos imprecatórios, eles pedem por punição aos ímpios, né? E a gente sempre tem que lembrar que essas orações, esses salmos, eles sempre glorificam a Deus em primeiro lugar. A questão aqui está por trás disso é porque os ímpios, eles não reconhecem a Deus, né? O Senhor não os vê, o Deus de Jacó nada percebe, então eles estão caçoando de Deus. E, obviamente, quando esses salmistas, eles estão falando sobre isso, quando eles estão pedindo punição aos ímpios, eles estão olhando para que Deus faça alguma coisa. O teu povo está gemendo aqui, eu preciso da sua salvação, puna severamente esses ímpios. Esse pedido que o salmista está falando aqui, né? Mas isso não pode se justificar, né? Ser usado por regozijo próprio, para simplesmente proteger as suas próprias causas. Não, isso aqui é sempre voltado para a glória de Deus. Jesus, ele sofreu essa vingança divina no nosso lugar. Perante o povo e Pilatos, Jesus, ele renunciou ao papel, né? Ele renunciou ao seu papel como rei. Ele não renunciou, aliás, o papel dele como perdoador. Ele simplesmente perdoou os seus ofensores, né? Ele não ofereceu apenas a outra face, mas também a própria vida a favor de nós. Isso tem que ficar claro. E ele deixou que retirassem as suas próprias vestes. Jesus, ele não se dispôs a andar apenas no momento da sua conversão, ele se sujeitou a andar conosco a vida inteira. Jesus, ele nunca negou o perdão e por isso nunca virou as costas para nós. Isso tem que ficar bem claro. Jesus sempre foi exemplar, demonstrou amor inclusive aos seus inimigos. Deus julga os nossos pecados de uma forma justa, inclusive os homens maus. Jesus não amou apenas quem o amava. Jesus, ele foi perfeito. O homem, ele tenta roubar a glória de Deus regularmente, sempre querendo assumir o seu posto, né? Logo, tudo que vem de Deus, o homem tenta roubar, inclusive a sua justiça. E Jesus abdicou dessa glória, né? Ele podia fazer. Bom, a retribuição do olho por olho, ele pertence à antiga aliança.
né? Isso tem que ficar claro. Não pode ser os nossos moldes nos dias de hoje, porque somos salvos por Jesus Cristo. Deus é que pode retribuir a vingança, e isso tem que ficar também muito claro. Não se permita a vingança como um hábito do seu dia a dia. Não seja obcecado por ser defendido ou protegido. Analise o seu comportamento do dia a dia, né? Veja se não há um comportamento vingativo, né, no seu dia a dia. Embora merecêssemos a vingança de Deus, Ele nunca promove a vingança como comportamento normal ao seu povo, mas ensina que é Ele que pode ser o nosso vingador. Deixemos com Ele a justiça, porque Ele sabe administrar melhor essa justiça. Gostaria de poder estar orando para que a gente pudesse identificar nas nossas vidas, nos seus pequenos atos, né, no seu relacionamento conjugal, na sua família, nos seus amigos, na sua relação de trabalho, se você não tem agido com esse pequeno comportamento de retribuição, de revés, de espírito vingativo, de achar que tudo merece troco, né? Porque isso a gente tem que deixar, porque somos salvos por Jesus, e é dele que é a justiça. Vamos orar? Senhor amado Deus, nós pedimos, Pai, para que o Senhor esteja sobre o controle das nossas vidas. A gente sabe que a vingança não é algo que a gente consegue controlar tão fácil. Quando nos sentimos machucados, quando alguém nos fere, a primeira coisa que temos vontade de fazer é devolver na mesma moeda. E sabemos que isso é algo que devíamos compreender pela ação do Senhor Jesus na cruz. O Senhor disse para perdoarmos a ofensa dos outros, que pudéssemos realmente entregar a justiça ao Senhor, mas muitas vezes o nosso coração não permite que façamos isso. Pai, pedimos, Pai, para que o Senhor seja soberano sobre as nossas vidas, que possamos ter um coração subserviente, compreendendo que o Senhor é que vai fazer toda a obra, que é o Senhor que vai transformar essas pessoas, o Senhor vai trazer a justiça nesse mundo injusto, ainda não, mas o Senhor vai realmente trazer a justiça divina. Que o nosso coração possa entregar isso nas tuas mãos, que possamos ser crentes maduros, compreender que precisamos ser como Jesus, menos armados, menos ressentidos. Pai, pedimos, Senhor, a Tua transformação sobre as nossas vidas, transformar a nossa vida, o nosso coração, para que sejamos homens que trazem a paz. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, porque a Tua palavra, Senhor, é que pode transformar. Te agradecemos, Pai, por esse tempo e oramos, Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Obrigada aqui pela palavra, e eu acho que essa mensagem bate de frente, né, com o nosso ser humano. Então, que a gente possa refletir, né, nessa palavra durante essa próxima música e durante a semana também. Já não quero
Boa noite, igreja. No momento missionário de hoje, queria colocar 3 itens. Um deles, queria convidar a igreja para estar participando da célula de oração nas quartas-feiras. Os pedidos têm sido bastante e o tempo está ficando curto para a gente no período de oração, então tem sido um tempo bastante bom. Temos falado sobre a parte de intercessão, então queria estar fazendo um desafio para a igreja de estar participando. Tem sido um momento assim muito bom, tenho aprendido bastante durante esse período, então um dos avisos seria esse. O outro é com relação ao projeto Portugal, Paredes especificamente. O Danilo vai estar retornando agora para o Brasil essa semana aqui, por motivo da saúde da mãe dele. Quarta-feira foi colocado no grupo da igreja, pedido pela mãe do Danilo, Dona Lúcia, que caiu e teve deslocamento da bacia com o fêmur. E depois da cirurgia, ela seria encaminhada para a UTI, mas ela teve um surto e os médicos tiveram que entrar com uma medicação mais forte. E, em consequência disso, pediram para o Danilo estar retornando. Então, ele está chegando amanhã, ele vai passar aí, acho que uns 10 dias aqui. Então, o Departamento de Missões da Aliança está pedindo para a gente estar orando por eles, principalmente pela saúde da mãe, pela viagem do Danilo, pela Elaine e pelos meninos que vão estar ficando lá em Portugal e, consequentemente, pelos recursos necessários para essa viagem de emergência. Então, a gente vai estar orando como igreja por isso também. E o terceiro seria pelo Projeto Japão. Tive a oportunidade de estar falando com o Luiz essa semana aqui e falou que está bastante calor lá, e lá na igreja eles estavam com dúvida de estar voltando para o culto presencial, e 2 famílias pegaram Covid, então essa dúvida ainda ficou maior. Ele pediu para estar orando por essas 2 famílias. Uma é a família Sacada, do Massa, acho que o pessoal que é mais veterano na igreja conhece, então está orando por eles. E uma outra família é a família Yamada. Então o Luiz pediu para a gente estar orando por isso, porque essa dúvida, assim, no Japão é diferente aqui da gente que tem em São Paulo, que basicamente todo mundo tomou vacina, lá muita gente não tomou vacina, Então ele pediu para a gente estar orando por isso. Então queria estar fazendo isso com vocês agora, como igreja. Vamos orar. Pai, obrigado porque em tudo o Senhor tem um cuidado especial com cada um de nós. Quero te agradecer pela Igreja Aliança Cristã Missionária do Paraíso. Obrigado porque toda quarta-feira a gente pode estar intercedendo junto ao Senhor por cada projeto missionário, por cada um dos membros aqui da igreja. Obrigado porque a gente pode ter esse tempo, e a gente pode ter esse tempo agora aqui como igreja juntos. E eu queria estar pedindo, junto com a igreja aqui, colocando a vida da Dona Lúcia, a mãe do Danilo que está nessa situação. O Danilo também deve estar bastante preocupado, mas queria estar pedindo a sua intervenção junto à Dona Lúcia, junto a toda essa situação, já passar
direcionando o Danilo nas decisões que ele vai precisar tomar agora, naquilo que o corpo médico vai estar orientando, que o Senhor possa estar... Pedimos aqui, Pai, por um milagre, assim, porque o Senhor é o Deus do milagre e cabe a nós como igreja estar clamando e pedindo que o Senhor está intervindo por isso, Pai. Sabemos que é o Senhor quem faz todas as coisas, é o Senhor que tem poder sobre a vida, sobre a morte, então estamos clamando aqui a Ti, Pai. Creio que muitos irmãos estão orando por isso também, sei com a Elaine, com os meninos que vão ficar em Portugal, essa aflição toda. Pedimos pela viagem do Danilo, ele está vindo para cá. Pedimos também pelos recursos necessários. Que o Senhor possa estar olhando para essa situação toda, que nós como igreja possamos estar intercedendo e orando cada vez mais, Pai. Clamamos a Ti por isso. Pedimos também pela situação da comunidade Sal da Terra, a igreja no Japão, por esse período de luta, a igreja está retornando presencialmente ou não, que o Senhor possa estar dando direção do alto para o pastor Luiz, para toda a liderança da igreja, comunidade Sal da Terra, para estarem tomando a decisão correta, para que isso não impacte de maneira ruim para a igreja, mas sim que seja motivo de, como a gente pode estar tendo aqui um tempo de poder Te adorar e compartilhar a Tua alegria com os irmãos. Então, colocamos esses pedidos diante de Ti, Pai, e que o Senhor possa estar realmente olhando com carinho para tudo isso, Pai. Então, como igreja, Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Laura. Então, esse pedido de Portugal, né? Vamos orar mesmo, é uma situação bastante delicada. Ele teve que voltar por urgência e a passagem saiu R$13.000. Sabe que a passagem aérea está bem complicada hoje, né? Por conta da pandemia, bagunçou bastante a malha aérea e conseguir assim de última hora também foi bastante complicado. Então, né, quem sente o desejo de ajudar, depois pode me procurar, tá bom? Eu quero agradecer também aos pedidos, as orações, né, dos irmãos. Eu estive lá no acampamento semana passada. Foi um tempo assim muito abençoado mesmo, desde a primeira palestra, né, o Espírito Santo tocando de uma maneira muito forte mesmo no coração dos adolescentes, o pessoal chorando já desde o primeiro dia, né, isso só foi aumentando e no dia do apelo muita gente levantou, né, eu fiz o apelo para entregar a vida a Jesus, né, creio que alguns eram, mas já no primeiro apelo um monte de gente levantou porque eles estavam sedentos mesmo de reconciliar com Deus, então o mover do Espírito Santo foi tremendo. E na última noite no louvorzão foi quase 3 horas só de cantando e tocando e dançando, foi uma loucura, né? O pessoal sentava nos ares. Então, né, isso é a resposta de oração, né, da ação do Espírito Santo. Foi uma experiência muito boa, né? E realmente agradeço as orações de todos, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos terminar o nosso culto. Queria convidar o pastor Aquilino para terminar com a bênção. Vamos orar então. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém. Encerramos o culto aqui. Tenha uma ótima semana.